Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou falar aqui pra vocês tudo sobre audiobook. Como que vocês vão saber se vocês devem ou não fazer um audiobook para o seu livro, se vale a pena ou não você fazer um audiobook para o seu livro especificamente, se você está aí escrevendo o seu livro, vai publicar ou já publicou o seu livro e agora quer disponibilizar ele em outra forma, por exemplo, na forma de áudio. Eu vou falar para vocês como que funciona esse processo de transformar o seu livro num áudio para você poder ter uma outra forma de divulgação do seu livro. Então eu vou falar tudo para vocês aqui sobre esse audiobook e para você, no final do vídeo, você fazer uma análise aí se vale a pena ou não, no seu caso, você fazer um audiobook do seu livro. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade que toda semana eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Então vamos pro vídeo. Primeira coisa, vamos analisar aqui como é que você faz, antes de eu falar para vocês, de apresentar aqui quais são as vantagens e as desvantagens de você fazer um audiobook para o seu livro. Vamos ver como que funciona esse processo de você criar um audiobook, porque tem muita gente que acha, vou fazer um audiobook do meu livro. Aí a pessoa pega o celular assim, sabe, tem esse gravador de voz do celular aqui, a pessoa pega o livro dela simplesmente, começa a ler, aperta o gravador aqui e começa a ler o livro dela assim. Gente do céu, não façam isso, por favor, não façam isso. Não é assim que se cria um audiobook. Primeiro que existem empresas que fazem audiobook. Tem a possibilidade de você mesmo fazer em casa? Tem. Mas o que você precisa para isso? Primeiro, você tem que ter um bom sistema de captação de áudio. Não dá para você fazer com aquele ruído de... Você imagina a pessoa tá escutando lá, ou com som completamente ambiente, aquele som que dá para notar que não tem microfone nenhum, que a pessoa só gravou no áudio de celular, que é um áudio horrível. Ou então a pessoa ainda grava com um microfone ruim, que não tem qualidade, e aí fica aquele áudio assim, ó, cheio de coisas assim, aquele ruído estranho, e a pessoa ouvindo o seu livro e um barulho desse jeito assim, mais ou menos. Imagina, você não consegue nem prestar atenção no que você está ouvindo. Estranho você ouvir uma coisa dessas, cheia de barulho, cheia de ruído. Então tem que ser, não adianta você fazer isso no seu quarto, com o cachorro da vizinha latindo, com um pessoal falando no fundo, não dá. Geralmente o pessoal faz isso num estúdio que tem aquela anti-ruído, com as paredes revestidas, com barreira de som, aquela coisa toda, que aí não tem nenhum barulho no fundo, é só o áudio da pessoa narrando. E falando em pessoa narrando, que é outro ponto importante, é muito importante que você não faça, se você não é uma pessoa que lê muito bem, você tem uma dicção assim perfeita, que você fala com segurança, você lê muito bem em voz alta, não adianta você pegar qualquer um e a pessoa vai ler o seu livro. Era uma vez um menino que estava andando pela floresta e aí ele caiu num buraco. E aí ele... Imagina você ouvindo um livro que é assim, você não vai ter cadê a emoção do negócio, né? A pessoa fica tipo assim, nossa, 3 segundos de áudio a pessoa já não quer mais ouvir o resto. E aí você contrata, por exemplo, uma pessoa que é um dublador profissional para dublar o seu livro. Daí a pessoa coloca emoção na parada. Era uma vez, um dia ensolarado, o menino estava andando pela rua e de repente... ele caiu num buraco que ele não tinha visto. Olha como muda a narração, não é? Fica muito mais interessante, aí você vai sentindo ali o que está acontecendo. Então é outra coisa que você tem que se preocupar, não é botar qualquer um para ler seu livro ali não. E pensa também que a narração de um livro pode durar horas. Um audiobook pode ter 24 horas, pode ter 40 horas, dependendo do tamanho do livro. Então não é uma coisa super simples assim de fazer, sabe? E pra gente finalizar aqui, uma outra coisa muito importante em audiobooks, especialmente, isso eu acho que acredito que seja mais ainda para quem escreve ficção. Então você tem uma história, um livro de uma história que você inventou aí, e aí você quer criar um audiobook desse livro. Uma coisa que é muito essencial é colocar, por exemplo, trilha sonora, efeito sonoro, que às vezes você tá ali lendo e aparece algum barulho, som de uma guerra, por exemplo, você coloca um som de pessoal gritando na guerra, ou então está rolando uma cena romântica, você coloca aquela música assim bem romântica no fundo, bem baixinha, enquanto a pessoa tá lendo a narração. Isso tudo ajuda a envolver ainda mais a pessoa, seu ouvinte do seu livro, na história. E aí ficar cada vez mais interessado na história.
Porque quando a pessoa está lendo, não tem muito bem aqueles gatilhos que você coloca na leitura, que a pessoa vai lendo e vai pá. Você tem que envolver a pessoa no áudio que ela está ouvindo. Então, trilha sonora, efeito sonoro, ajuda a dar mais emoção pro áudio que a pessoa está escutando, envolver mais ela. E muita gente também, quando vai fazer isso, tem que tomar cuidado. Não pode ter direitos autorais no áudio que você vai pegar. Então, tem toda uma gama de complexidade para criar um audiobook. Não é a coisa mais simples do mundo. Você já viu isso aqui agora. Então, agora falando um pouquinho das desvantagens do audiobook, é que pode sair um pouco caro, custoso, porque até se você não for contratar uma empresa que faz audiobook, para você fazer o próprio audiobook, você vai ter que investir em material, num bom microfone, alugar um estúdio talvez, contratar um dublador. Isso pode acabar ficando um pouco caro para você. E tem toda essa complexidade aí para você produzir esse audiobook. Acaba ficando menos complexo, é claro, se você contrata o pessoal para fazer para você. Se você não tem esse recurso para dispor, aí acaba ficando um pouco caro e muita gente não faz por causa disso. Mas agora vamos falar um pouco das vantagens desse audiobook, porque também tem muitas. Eu acho, gente, audiobook vale muito a pena se você tiver com essa condição de produzir esse audiobook do seu livro. Porque você abre muita possibilidade, você dá muito mais acessibilidade para o seu livro, você aumenta muito mais o público de pessoas que você pode alcançar com o seu livro. 3 tipos de pessoas que você vai alcançar muito mais se você tiver um audiobook, 3 tipos de públicos diferentes que você tem a possibilidade de alcançar com o seu livro, que você não alcançaria só vendendo livro físico e e-book, por exemplo. Primeiro público, o pessoal que tem deficiência visual. O pessoal não consegue ler. Como é que eles vão? Eles perdem a acessibilidade aos livros. Então os audiobooks vieram para revolucionar isso, dar um meio de acesso aos deficientes visuais, e agora eles conseguem. É muito mais acessível. Você consegue fazer essas pessoas conseguirem também ouvir o seu livro. Então eu acho isso muito legal. Outro tipo de gente que vai conseguir também ter acesso ao seu livro, pessoas que muitas vezes são marginalizadas na sociedade, pessoas que não conseguem ter acesso à instrução, ao estudo, justamente porque são analfabetas, não sabem ler, não sabem escrever. Mas quando elas sabem ouvir, claro, elas sabem ouvir, então elas vão conseguir ouvir elas não conseguem ler o seu livro, mas elas conseguem ouvir o seu livro. Então eu acho isso muito incrível, mas você vai abrir essa possibilidade para essas pessoas, então você vai aumentando cada vez mais o acesso do seu livro a essas pessoas. E o terceiro tipo de pessoas, que já foge completamente dessas outras duas, pensa, por exemplo, numa pessoa que é super atarefada, uma pessoa que faz muita coisa, então pega um trânsito de 2 horas, a pessoa mora lá, São Paulo capital, pega 2 horas de trânsito todo dia, ou então a pessoa faz um monte de coisa enquanto está fazendo vários outros compromissos, a pessoa gosta de fazer o quê? Ouvir uma música ou então um livro no fone de ouvido. A pessoa está lá no carro, no trânsito, bota um audiolivro para ouvir. A pessoa está lavando louça, está fazendo outra coisa, está trabalhando, bota um audiolivro para ouvir. Tem algumas pessoas que gostam de fazer isso e elas não têm tempo para parar para ler. Então você dá ainda mais acessibilidade para o seu livro. Então acho que a maior vantagem do audiobook é a questão da acessibilidade mesmo, que você vai conseguir chegar em ainda mais pessoas com o seu livro, com certeza. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E a gente se vê nos próximos vídeos.